Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de topografia. Eu sou o professor Daniel Arana e essa aula foi elaborada em parceria com o professor Christian Pilapanta. Hoje nós vamos continuar trabalhando com os métodos de nivelamento e nesse vídeo vamos explicar o método das visadas extremas. Para vocês ficarem craques no nivelamento por visadas extremas, nós separamos o conteúdo em 4 tópicos. E como vocês podem observar, vamos fazer 2 exercícios juntos e espero que fique bem claro para vocês. Bom, vamos começar então entendendo como o método funciona. A ideia é basicamente estacionar um nível sobre um ponto com altitude conhecida ou uma cota qualquer e a mira sobre um ponto onde desejamos obter o desnível. Também é necessário medir a altura do instrumento, e a partir de então pode-se aplicar o método em vários pontos de interesse. Por isso, ele é bastante utilizado na construção civil. Como a gente pode ver na figura ao lado, nós temos então a seguinte igualdade. A altura do instrumento ela vai ser igual a essa soma aqui, que é a leitura mais o desnível de A para B. Então, isso a gente chama da primeira equação aqui da relação fundamental. A partir dessa equação, a gente consegue isolar o desnível e obter então que o desnível é igual à altura do instrumento menos a leitura, certo? E aqui, nessa terceira equação, está representando então o transporte de altitude do ponto B, né? Do ponto A para o ponto B, conhecendo, então, calculando o desnível por meio dessa expressão. A principal vantagem, então, do nivelamento por visadas extremas é o rendimento em campo. Como vocês vão ver na aula prática, esse método pode ser executado sem dificuldade e ainda com o uso de um nível digital e a mira em código de barras, o processo em campo é ainda mais rápido. Nessa figura da direita, a gente tem representado então um nível estacionado aqui num ponto estratégico, que dá visada então para vários pontos aqui desse loteamento. E também é interessante notar que é feita uma observação aqui sobre uma RN, né? Um ponto com altitude conhecida. Bom, vimos que nesse método das visadas extremas é necessário medir a altura do nível. E essa necessidade ela é entendida como uma desvantagem, porque nessa observação é muito fácil de cometer um erro de leitura com a trena. Esse erro pode chegar até aproximadamente meio centímetro, né? Só que o problema é que esse erro ele se propaga para todas as altitudes ou as cotas resultantes, né? As cotas visadas. Para evitar esse tipo de erro, a gente faz então uma leitura a ré em um ponto com altitude conhecida, que no caso é uma RN, mas a gente pode utilizar também uma cota arbitrária. A partir dessa leitura de ré, a gente consegue calcular a altura, ou a gente pode chamar também de altitude do instrumento, que na verdade representa essa altitude aqui da visada, né? Essa altura do instrumento, esse HI, vai ser representado então pela soma da altitude da RN mais a leitura da ré. E a altura do ponto B vai ser esses dois termos aqui, na verdade é o HI, menos a leitura de Vant, né? A leitura de Vant do ponto B. Ainda assim, o método tem outras desvantagens que a gente não consegue contornar, que é, por exemplo, a não eliminação da curvatura terrestre, da refração atmosférica e do erro de colimação. Agora vamos entender o procedimento em campo para a aplicação do método das visadas extremas. E para isso, então, a gente tem esse esquema aqui da direita, que está representando um croquis da situação, e o objetivo, então, é determinar as cotas dos pontos A, B, C e D em relação a Rn. A primeira etapa, então, é estacionar o equipamento em um ponto estratégico, onde eu tenho visada para Ré da minha referência de nível
e visada para avante para maior quantidade de pontos que eu quero determinar as cotas. Estacionado a mira, eu faço leitura da minha ré, da minha referência de nível, e consigo então calcular a altura do instrumento, que é dada pela altitude da cota mais a leitura da ré. Então eu faço as visadas asvantes, avante A e avante B. A altitude do ponto A vai ser a altura do instrumento menos a leitura da avante em A. E a altitude do ponto B vai ser a altura do instrumento menos a leitura em avante em B. Observem, então, que a altura do instrumento permanece igual para todos os pontos que eu estou observando. Então, cada vez que eu mudo o equipamento de lugar, eu preciso então calcular novamente a altura do instrumento. E para isso, eu tenho que ter uma visada ré a um ponto com cota já conhecida. E esquematicamente, a gente chama esse ponto que vai ser a nossa ré, a gente chama ele de vante de mudança. Na continuação, então, do procedimento, a gente precisa estacionar o equipamento numa nova posição, que vai dar, então, necessariamente visada a ré ao ponto de cota conhecida. No nosso caso, é o ponto B. Então, a altura do instrumento nova vai ser dada pela altitude do ponto B mais a leitura em ré, que foi feita no ponto B. Em seguida, então, a gente faz as visadas avante C e D e podemos calcular, então, a altitude, né, desses pontos, considerando a nova altura do instrumento. A altitude, então, do ponto C vai ser a nova altura do instrumento, né, HI2, menos a leitura da avante em C. E a altitude do ponto D vai ser a nova altura do instrumento menos a leitura em vante, que foi feita no ponto D. E esse, então, é todo o procedimento em campo a ser realizado para executar o método das visadas extremas. Então, a gente pode ir para o nosso primeiro exercício aí da aula. O que nós temos, então, nesse exercício? À direita, nós temos o esquema de execução do nivelamento por visadas extremas. E o que a gente precisa fazer, então, nesse exercício é preencher a caderneta de campo para, então, calcular as cotas, né, desses pontos E1 até E7 e fazer a verificação também desses cálculos. Bom, aqui eu já adiantei a caderneta e eu coloquei, então, os pontos, né, ARN, E1 até E7, e aqui vocês vão entender por que o E5 ele está já duplicado aqui, tá? Vamos lá. Aqui, então, as visadas, vamos imaginar, primeiro a gente está aqui no ponto B1, a gente apontou para Ré, que é a RN, e tivemos essa leitura aqui de 2,755. Em seguida, avante, né? Essa é uma avante, vai ser então uma avante do E1 até o E4. São todas vantes intermediárias. O E5 é uma avante de mudança. E quando a gente estaciona em B2, nós observamos de novo o E5, por isso que ele está repetido aqui na tabela, certo? Então vamos começar com o preenchimento. A cota aqui da RN, ela tem o valor de 100 metros. A visada em ré da leitura foi 2,755. Então, quando a gente estacionou em B1, avante intermediária foi 0, foi apontado para E1, foi 0,855. Em seguida, nós apontamos para E2, tivemos a leitura de 2,730. Em seguida, apontamos para E3, 1,368.
Apontamos para E4, tivemos a leitura de 0,220. Apontamos para E5, só que agora E5 é uma vante de mudança e tivemos a leitura de 0,995. Tiramos o nosso equipamento de B1, estacionamos em B2 e agora a nossa ré. A leitura da ré foi de 4, opa, aqui é a leitura da ré, né? 4,00. E a leitura da vante intermediária, né? Aqui é a ré. Agora nós temos a vante aqui, 2,530. E apontamos para E7. Nós vamos chamar aqui de uma vante de mudança, porque ela é o último ponto. 1,79. Certo. Podemos então, a caderneta já está preenchida e está pronta para os cálculos. Aqui eu coloquei só uma mudança de cor para ficar claro, né? Para ficar mais bonitinho também a tabela. Então, o que a gente precisa calcular primeiro é a altura do instrumento em B1. A altura do instrumento é o valor da RN, da cota aqui, que a gente já conhece, mais as leituras mostradas aqui. Mais a leitura da Ré, né? Então, nós temos que a altura do instrumento vai ser a cota mais a visada na Ré. 102,75. 102, eu vou só copiar aqui. 755. Espero que todos aqui estejam entendendo, né? Como eu estou estacionado no ponto B1, a altura do instrumento de E1 até aqui, ó, até E5, vai ser a mesma. Então, vou só repetir o valor. Aí ela ficou verdinha. Então, nós podemos calcular a cota, né, desses pontos que já temos a altura do instrumento. A cota ela vai ser dada, então, pela altura do instrumento menos as leituras de vante. Então, é a cota menos leitura de vante. Para todos os pontos, também. Altura do instrumento menos leitura de vante. Certo? Então, essas são as cotas dos pontos de E1 a E5. Em seguida, o instrumento foi estacionado aqui em B2. Estacionado em B2, nós precisamos calcular, então, a altura do instrumento em B2. A altura do instrumento vai ser a cota, né, do E5, que nós temos já, mais a leitura de Ré. E a cota aqui do E5, nós já sabemos que é a mesma. Certo? Em seguida, a altura do instrumento aqui do E6 e do E7 é a mesma. Né? Estamos todos aqui em B2. E o valor da cota vai ser a altura do instrumento menos leitura da vante. Altura do instrumento menos leitura da vante. Certo? Em seguida, então nós temos todas as cotas, né, dos pontos de E1 até E7 e nós fazemos apenas uma verificação porque esse caminhamento aqui ele foi realizado, certo? Então, o valor da cota da Rn mais a somatória das rés menos a somatória das vantes, de mudança, né, no caso, porque é esse circuito aqui que conta, vai ser igual à altura de E7. Então, nós precisamos aqui da soma
das rés, soma das vantes de mudança. Então, vai ser 100 mais 6,755 menos 2,744, que é igual ao valor da cota do E7. Então, há algumas considerações ainda importantes em relação a esse método é que em alguns casos, principalmente em mineração ou por passagem de túneis, talvez haja necessidade de colocar uma mira no teto, né? E então, nesses casos, a leitura é considerada negativa. Por exemplo, aí então a gente tem uma leitura em Ré de 1,5 m e a leitura em Vante seria de 1,7. Como a mira está no teto, então a leitura é negativa, menos 1,7. E o desnível, então, ele é dado por Ré menos Vante, que vai dar então o desnível, nesse caso, de AB de 3,2. Vamos ao último exercício da aula, pessoal. Nesse exercício, a ideia então é calcular as cotas, né, dos pontos B, C e D, utilizando o nivelamento geométrico, né, por visadas extremas. Então, no ponto B e no ponto D foi utilizada uma mira invertida, né? Ela foi posicionada aqui no teto, né, segundo esse esquema aqui. A caderneta, eu já deixei ela preenchida aqui para vocês, tá? Então, nós temos a cota do ponto A, primeiro o instrumento foi instalado nesse ponto arbitrário, foi visualizado a Ré em A, Vante em B, C e D. Os pontos B e C são vantes intermediárias. O ponto D vai ser uma vante de mudança. Em seguida, o instrumento foi instalado em outro ponto, feito Ré em D, obtida essa leitura, e vante no ponto E. Bom, vamos preencher então. A altura, né, do instrumento, ela vai ser dada pela cota mais a leitura da Ré, certo? Para o ponto C e D, nós temos a mesma altura do instrumento. Então, vamos só repetir os valores aqui e podemos calcular as cotas, né, dos pontos B, C e D. A cota vai ser dada, então, pela altura do instrumento menos leitura da vante. Mesma coisa para o ponto C. E para o ponto D, mesma coisa, só que vamos utilizar a vante de mudança. Então, a altura do instrumento menos visada na vante. Aqui, a altura aliás, a cota do ponto D é a mesma, né? Então, a cota não muda. Agora, a altura do instrumento, aliás, do instrumento instalado no segundo ponto, né? Na segunda instalação, vai ser a cota mais a leitura da Ré, certo? Então, aqui é também 9,666. E a leitura da vante, aliás, a cota, né, do ponto E vai ser a altura do instrumento menos a leitura da vante. Então, a tabela preenchida ficou assim. Então, nesse slide aqui, nós temos a mesma tabela e nós temos então a verificação só dos resultados. Aqui temos a somatória das visadas em Ré, somatória das visadas em Vante, das vantes de mudança, desculpa. Então a cota do ponto A mais a somatória das visadas em Ré
menos a somatória das mudanças em Vant, dá o valor da altitude do ponto E. Então, essas são as referências que foram utilizadas nessa aula. E por hoje é só, pessoal. Obrigado pela atenção e uma boa continuação do curso a todos.